Voltei. E agora, né, já perceberam que nós falaremos de solo, tá bom? Eu tô rindo aqui, tô rindo aqui com a Gabi, o meu dedinho. Era brincadeira, Gabi. Então, assim, a gente vai falar de solo, então, na página 361, tá legal? Página 361, a gente fala dos solos. Então, mais uma vez, né, eu vou seguir aqui a apostila e, posterior a isso, eu faço um resumão, né, do que de como se origina, né, a gente vai fazendo algumas nuances, alguns detalhes para ficar bacana aí. Aí vocês já fazem os dois exercícios, né, do relevo e do solo para finalizar o tempo da nossa aula, né, que são 2 aulas de 40 minutos. Obviamente que eu não vou gravar 40 minutos de aula, tá? Mas assim, a gente grava o suficiente com o conteúdo da matéria. E o que sobrar, e o tempo que sobrar, vocês se atenham a fazer os exercícios, tá legal? Tô aqui com, se alguém quiser fazer alguma interrupção, eu tô acompanhando aqui o grupo de vocês, tá? São 11h04, tá? E eu vou acompanhando aqui. Se quiser fazer alguma menção, de tirar alguma dúvida, aquela coisa, não é porque a aula é gravada que nós não iremos interagir, não é mesmo? Hoje eu fiquei curioso com o Paulo. O Paulo me chamou anteriormente, né, e perguntou se vocês, alegou que estão perguntando se a aula do senhor será pelo plural hoje. Professor, gente, eu não estou fazendo pelo plural por conta de não, toda vez que eu tento ao vivo, né, cai aquela coisa toda. Então eu estou preferindo gravar, até para não ter estresse, e disponibilizar no YouTube, né, que é uma coisa que já virou praxe. Quando eu ver que a internet está... Aqui em casa, eu tenho 50 mega de internet, né? Só que eu não sei o que acontece, que não chega, né? Além de não chegar, ainda fica caindo. Mais essa ainda, né? Então, assim... Paulo, depois sana a minha curiosidade, o porquê de querer saber... o porquê se a gente ia entrar pelo plural. Bom, professor, deixa eu ver aqui, professor, o meu comentário não está ficando no vídeo. Lucas, eu vou ver, e aí depois eu te dou um retorno, tá? Deixa eu só concluir a gravação, e aí eu te dou um retorno do que você está questionando aqui no grupo, né? O Lucas está mencionando que o comentário dele não está saindo, não está ficando lá. Tá legal? Então vamos lá. Página 361, solos, né? Então, assim, os domínios naturais é a relação do ser humano com o ambiente. Primeira coisa a saber do solo é como que eles se originam, né? Como que surge o solo. Então tá lá, item 1. Os solos originam-se da degradação e decomposição das rochas por ação do intemperismo. Esse intemperismo ele pode ser químico ou físico sobre elas. No decorrer do tempo geológico, sua formação tem influência direta de fatores como a constituição da rocha matriz, que origina o solo, nível de deposição do material orgânico, clima e relevo. Então, assim, quando a gente fala dessa composição, né, é que o solo, mais do que uma simples camada da superfície da Terra, ele é conceituado como substrato terrestre. O que é esse substrato terrestre, professor? Essa gravura que vocês estão vendo aí na apostila de vocês, tá? Esse substrato terrestre, superficial da Terra, né, a gente pode colocar como uma composição de matérias orgânicas e é capaz de sustentar plantas vegetais, essas plantas vegetais sobre si, né, em um ambiente aberto. E é resultante
do intemperismo químico e físico que eu citei no item 1 e da decomposição das rochas. É um material orgânico, né, ou mineral, inconsolidado na porção superior da crosta terrestre. Então, ele vai servir de base para todas as atividades socioespaciais e naturais, tá? Então, a área do conhecimento que se preocupa em estudar especificamente os solos, a gente chama de pedologia, tá? Então, a área responsável por estudar as especificidades do solo é a pedologia, tá legal? Item 2. Os solos são constituídos de minerais orgânicos, água e ar. A proporção média no volume dos solos dos minerais, como areia, calcário e argila, variam entre 45% e 65% da matéria orgânica, de 2 a 5%, e da água e do ar, presente em seus poros, de 25 a 45%. A matéria orgânica presente nos solos resulta da deposição dos restos vegetais, e animais, também chamadas de humus. Dê uma olhada aí na caracterização, tá? Nas áreas em que eles se desenvolvem, também na ação dos seres vivos, como plantas, animais, bactérias e algas, que utilizam como seu habitat. Olha o item 4, que bacana. O solo é formado de camadas horizontais, diferenciadas em relação, por exemplo, à sua textura, cor e composição. Cada uma dessas camadas que nós temos aí, né, na figura, cada uma dessas camadas corresponde a um horizonte do solo. O conjunto dessas camadas, ou horizontes do solo, define o seu perfil. Veja abaixo uma representação que mostra as diferentes camadas do solo e, dessa forma, o seu perfil. Então, né, pelo fato dessa horizontaliedade do solo, né, que vai caracterizar o seu perfil, nessa figura fica bem claro aqui, ó. Horizonte O, ou zero, formado pela matéria orgânica em vias de decomposição, que vai caracterizar aí a sua cor, a sua textura. Então, essa figura zero, né, essa parte zero, essa camada zero, que é da superfície, ela vai ser formada pela matéria orgânica e vai caracterizar a cor do solo. A letra A, o horizonte A, ele é a mistura orgânica das substâncias minerais com bastante influência do clima e da alta atividade biológica, tá? Então, zero caracteriza a sua cor, a A, pela influência do clima e pela atividade biológica, ela vai mostrar aí a matéria orgânica e a substância mineral. A B é o horizonte caracterizado pela cor forte e pela acumulação de argila procedente dos dois horizontes acima, tá? Olha que bacana. A composição dos dois horizontes 0 e A dá o B aí, tá legal? Horizonte C, mistura de solo pouco denso com rocha matriz pouco alterada, que já fica mais numa camada mais lá embaixo, né? E até por conta disso é pouco alterada. E, por último, não menos importante, o horizonte D, que é a rocha matriz, né? Que é lá o pai da criança, por assim dizer, tá bom? Rocha matriz sem alteração, não representada na figura, né? Que é onde ela surge. Então, eu posso colocar que o solo, ele trata-se, né, de um recurso renovável, ou seja, o solo, ele é um elemento natural que pode ser por diversas vezes utilizados pelo ser humano em suas atividades produtivas. Embora, sempre tem esse embora, né? Sempre tem esse porém. Embora a má utilização e a não conservação dos solos façam com que eles se tornem aí o que nós chamamos de solos incultiváveis. Então, assim, para melhor compreender a sua estrutura, elaboraram-se aí conhecimentos a respeito desses horizontes
que vocês veem aí nas figuras, né, que são denominados 0, A, B e C, né, ou O, A, B e C, e a rocha-mãe, que no caso aí está especificado como D, tá? E aí tem esse esquema da parte de vocês que caracteriza cada uma das suas camadas, tá? O 0, né, mais uma vez, vou ressaltar, é o horizonte orgânico, tá? É a parte que nós conseguimos manipular. Então, ele é, a partir da decomposição das matérias orgânicas, né, de origem animal e vegetal, que ele surge aí, principalmente pela sua coloração, tá? Legal? A letra A é o horizonte mineralógico, né, que nós chamamos de mineralógico, e ele vai indicar, peraí que eu bati aqui, vai desfocar, tá? Não desfocou não. Pelo horizonte mineralógico, né, e o nome indica que ele é composto de minerais, né. Esses minerais, eles são oriundos daquilo que nós chamamos de rocha-mãe, que no caso aí seria D, o ponto ápice lá embaixo, tá legal? Que mais que convém falar? É também da rocha-mãe, né, que quando eu falo rocha-mãe o princípio dele lá, que acaba se decompondo, tá legal? O horizonte B é o horizonte de composição essencialmente mineral, essencialmente mineral. Ele é formado pela acumulação da argila e também de oxi-hidróxicos, que a gente chama, né? Que é o ferro e o alumínio. E o horizonte C, que é a zona de transição, tá? Quando eu digo zona de transição, é a zona de transição entre o solo e a rocha-mãe, que é a rocha formadora. Ele também é chamado, ele também recebe o nome, eu não sei porque não traz aqui na apostila de vocês, mas ele também recebe o nome de saprolito, né? Ele é formado por alguns sedimentos, maiores e menores, decompostos aí, representados na decomposição da rocha, tá legal? Então, assim, gente, os elementos e as características do solo, elas costumam... Esqueci o que ia falar. Dando aula aqui e pensando no tempo de gravação. Então, os elementos e as características do solo, elas costumam seguir uma combinação de diferentes características. Olha que bacana. Uma combinação de diferentes características, tais como a rocha-mãe, a idade do solo, o transporte dos sedimentos que vêm de outras áreas, a presença de matéria orgânica resultante da decomposição dos seres vivos, entre outras coisas. Então, assim, por esse motivo, ele recebe diferentes classificações, né? E essas classificações são utilizadas com base nos critérios, né, pré-estabelecidos. Então, vou dar um exemplo. Se nós levarmos em conta a profundidade dos solos, a gente pode dividi-los em rasos, né, que são 50 centímetros, semiprofundos, que varia de 50 a 100 centímetros, e o profundo, que varia de 100 centímetros a 200 centímetros. E os muitos profundos, né, que é acima de 200 centímetros. Já pela drenagem, os solos eles podem ser classificados em excessivamente drenados, bem drenados e mal drenados. E existem ainda outros tipos de critérios que vão originar nomes como latossolos, luvissolos, solos argilosos, solos areníticos e muitos outros aí que a gente vai ver na sequência das nossas aulas. Tá legal? Então, vamos lá para a página 362. Os latossolos, eu acabei de falar, está aqui. Os latossolos predominam na zona intertropical, como em regiões como o território brasileiro, que concentra a maior parte das suas terras nessa zona climática. Eles são profundos e tendem a sofrer intenso processo de lixiviação. O que é lixiviação? É o nome que se dá ao processo da lavagem e remoção de nutrientes que ocorrem nos solos que estão expostos
constantemente a ação pluvial. Lixiviação não é, quando fala processo de lavagem, não é que ninguém pega a terra lá para lavar, não, tá? Pelo amor de Deus. É a chuva que cai, a pluviosidade que ocorre e faz esse processo natural de lavagem. Esse processo natural de lavagem nós chamamos de lixiviação. Tá claro isso? Então, assim, nas áreas tropicais onde o regime de chuvas é marcado pela alternância de estações chuvosas, ocorre o que nós chamamos de laterização. O que é a laterização? Resulta na formação dos solos latéricos, que são solos alterados, em que se verifica a grande concentração de hidróxidos, né? Hidróxidos de ferro e alumínio. Item 6. Os solos sofrem nos dias atuais intenso processo de degradação. Essa degradação provocada em grande parte por ação antrópica, ou seja, por ação humana, desprovida das ações de preservação ao utilizá-los. A ausência dessas ações em setores fundamentais para a sobrevivência humana, como na produção agrícola, resulta na aceleração do processo de erosão, no empobrecimento e na contaminação dos solos. O que se percebe, né, a grosso modo, é que as pessoas com o intuito de lucrar, principalmente no que diz respeito à agricultura, né, as pessoas esquecem, né, um pouco que o solo ele precisa de um período de descanso, né? Então, os pequenos e médios agricultores, eles às vezes fazem com que isso ocorra, né? Que fazem com que a sua ganância e aquele afã de produzir, eles esquecem de dar um descanso para o solo. E o solo ele se cansa, e quando ele se cansa, né, ele não se torna produtivo. E, às vezes, dá para regenerá-lo, tá? Desculpem. Outras vezes não dá para regenerá-lo. Então, assim, as pessoas deveriam conhecer esse... É importante, né? Conhecer. Os pequenos produtores nem tanto, mas os médios produtores têm um certo conhecimento. Os grandes produtores têm muito conhecimento. Já os pequenos produtores, eles não ligam, até pela condição financeira, eles não ligam para esse tipo de situação do solo, que seria, no caso, o empobrecimento. Desculpem, falta de água. Vou voltar um pouquinho para falar da formação. Eu costumo dizer, né, que o solo ele é como um corpo natural. Por que um corpo natural, professor? Porque ele é formado, ele é composto por substâncias orgânicas e inorgânicas, né? E essas substâncias, elas estão presentes onde? Na superfície terrestre, e ela é oriunda, ela é de origem da desagregação das rochas. Então, esse processo que dá origem à formação de solo, ele pode ser pelo intemperismo físico ou químico, tá? Isso é que convém não esquecermos aí, tá? Quanto aos tipos, eles variam de acordo com a localização, o seu processo de formação e as condições do ambiente em que ele se formou. Alguns tipos de mais comuns, que não traz na apostila de vocês, mas eu vou citar, são os arenosos, né, que tem muita presença de areia e pouca umidade. Eles são comuns aí em regiões tropicais. Eles apresentam aí micro-organismos, né, por conta das plantas que vivem. E nesses solos o que nós encontramos aí é grande ausência de água, tá? Depois nós temos os solos argilosos, que são solos menos arejados e mais compactados. Portanto, esses argilosos eles são mais úmidos, né? Porque a água ela vai ficar retida por mais tempo neles pela infiltração, tá legal? São solos argilosos. Depois nós temos o que nós chamamos de solos
siltosos, olha o nome, siltosos. Então são solos que apresentam alta concentração de silt e são erosíveis, pois não se apresentam, siltes é um componente orgânico, tá? E eles não se apresentam estáveis ou compactados. Então, esses solos que nós chamamos de siltosos, suas partículas são bastante leves, pequenas e soltas, como areias, tá? Quando a gente fala de composição do solo, ela é muito variável, né, de um solo para o outro, pois os elementos químicos presentes na composição, elas variam por enormes fatores: umidade, sol, vento, organismos vivos, climas e até mesmo a presença da biodiversidade. No entanto, encontra-se na composição do solo, de modo geral, aqueles percentuais lá: 45% de elementos minerais, 25% de ar, 25% de água e 5% de matéria orgânica. O solo ele vai ser sempre composto por três fases distintas. Quando eu digo fases distintas: sólido, que compreende a matéria orgânica e inorgânica, né? A parte líquida, que é a solução do solo ou a água do solo, e o gasoso, que é o ar do solo. A matéria orgânica ou inorgânica compreende as partículas minerais dos solos, que elas são originadas pelo intemperismo da rocha, ou seja, pela desintegração da rocha. Está claro isso? E há também os materiais orgânicos, né, provenientes de animais e plantas que entram em decomposição e formam a camada que nós chamamos de humus, né, que vai lá na primeira camada do solo. Cada horizonte, nós falamos lá dos horizontes, cada horizonte dos solos possui a sua composição diferente, lá desde o zero ou O, como queiram, né? Horizonte A, horizonte B, horizonte C, e por último D, o horizonte D, que é a rocha matriz ou a rocha originária desse solo. Tá? Tem lá o exemplo, se alguém tiver alguma dúvida, volta lá e dá uma olhadinha nos horizontes do solo. E o líquido? Gente, o líquido, eu posso dizer para vocês que ele compreende a água que se infiltra ou a água escoada presente no lençol freático. Tá? Geralmente as plantas, já viram isso em ciências, em biologia, né? Geralmente as plantas retiram do solo a quantidade de água necessária à sua sobrevivência. Olha como a natureza ela é fantástica. Né? O que entra por infiltração, né, no lençol freático, as plantas retiram só aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Né? Não é magnífico isso? Então nem toda a água que chega ao solo ela fica disponível para as plantas, pois ela pode continuar, a água pode continuar infiltrando lá, abastecendo os mananciais de água. Tá? Essa é a parte líquida do solo. Já a parte gasosa do solo, ela é constituída pela presença do ar, né, nos poros dos solos. Então, à medida que há maior presença de argila no solo, menor é essa porosidade, que nós chamamos de porosidade. Né? Então, o gasoso é o ar que ele entra nos poros dos solos. Né? Então, quanto maior a presença de argila no solo, menor é essa porosidade, menor vai ser a quantidade de ar que vai se infiltrar lá. Tá legal? Então é isso. Quanto à importância, o solo, ele nós podemos afirmar que o solo ele corresponde, né, à superfície da crosta terrestre e ele é muito importante para o desenvolvimento de todas as atividades humanas. Né? Quando eu digo todas as atividades humanas, ele é a base para todos os objetos técnicos, né, oriundo das relações dos seres humanos com a natureza. Ele é o que liga. Né? A sua função não se resume só à agricultura no quesito plantio, né? Pensando no cultivo aí de culturas. O solo ele é aproveitado para diversas atividades econômicas. Exploração de recursos minerais e energéticos. Né? Quando eu digo de exploração de recursos
minerais e energéticos, eu gostaria que a gente se remetesse a entender que é dele que retiramos minerais, rochas, minérios usados no dia a dia e que vão servir de matéria-prima para a atividade industrial, para a construção civil, para a produção de objetos do nosso uso diário. Pouca gente consegue ter essa visão da importância do solo nesse aspecto. O solo também é importante como um armazenador de água, porque é por meio dele, do solo, que ocorre o processo de infiltração e, consequentemente, o abastecimento dos lençóis freáticos, né, dos aquíferos e o surgimento de nascentes. Nós vimos aquíferos no início do ano. E também por promover a integração completa da hidrografia com a atmosfera. Então, as rochas e os minerais, e até o que nós chamamos de organismos vivos, né, é um consenso. É um consenso que a qualidade de vida dos solos vai influenciar diretamente na qualidade de vida de todos os fatores bióticos, né? Quando eu digo bióticos, é de todos os fatores vivos e abióticos e os não vivos do planeta Terra. Então, sendo assim, há um debate diário sobre o processo de manutenção e cuidado em relação aos impactos ambientais no solo. Essa constante discussão é em virtude das políticas públicas, né, de preservação dos solos e de seus recursos que a gente mal ouve falar. E trata-se de algo essencial à vida e, de uma maneira geral, ao planeta, né? Assim penso eu. Tá legal? Então, assim, se tiverem alguma dúvida, chamem no grupo. Estou encerrando aqui, tá? Façam os exercícios, me dei aqui as letras. Façam os exercícios, tá? Tanto do relevo como dos solos, e na semana que vem a gente vai para os minerais não energéticos. Semana que vem é dia 24/7, já dia 24/7. Que bacana, né? O tempo está voando, e mesmo a gente estando em casa. E falar em estando em casa, permaneçam, né? A gente está vendo por aí, sobrou uns minutinhos, então vou falar, a gente está vendo por aí a flexibilização de todos os setores, né? E só que a gente percebe que essa flexibilização é extremamente importante para a economia de qualquer região. O que as pessoas estão esquecendo é que com a flexibilização, o número de óbitos, o número de pessoas infectadas não tem caído, né? Então, não é porque está ocorrendo a flexibilização que a gente tem que se colocar numa postura de relaxar os nossos cuidados, de relaxar o nosso isolamento, de relaxar a nossa prevenção. Então eu peço mais uma vez encarecidamente para vocês, né, que se cuidem, que tenham aí a responsabilidade de se respaldarem, né, de se prevenirem. Não se iludam com essa flexibilização, né? Então se cuidem, tá bom? A mais, forte abraço. Coloquem lá o nome e o número de vocês nos comentários. Lucas, eu vou ver o que está acontecendo, né, por conta de não estar entrando aí, e a gente vai se falando. Deus abençoe a todos, tenham todos um excelente fim de semana e estamos juntos. Forte abraço.